Vamos ser sinceros? Ser amigo de um mafioso tem lá seus benefícios. Você frequenta bons lugares, come do bom e do melhor e de quebra deve até se sentir mais confiante. Do alto da sua hipocrisia, você diz pra si mesmo que é só amigo do cara e ele suja as mãos como quiser. Você não tem nada a ver com isso. Você nem pergunta, cada um vive do seu jeito, sem julgamentos. Mas é só ter um joguinho de cartas clandestino que lá está você, no meio dele e de outros mafiosos, comendo da mesma comida, bebendo da mesma bebida, rindo das mesmas piadas. A linha entre não julgar o que um homem faz para ganhar a vida, como já diria Don Corleone, e participar diretamente dela nem é assim tão tênue, mas você já misturou tanto as coisas que nem consegue mais vê-la. No fim de um dia, você entrou num jogo que não era para você, pediu dinheiro emprestado para quem não devia e não sabe como pagar. Ah, mas tá tudo bem, vai, vocês são amigos, frequentaram a mesma escola e agora os seus filhos são colegas. Tá tudo em casa, a gente resolve. E esse é o seu erro. Porque um gangster pode ser assim, gente como a gente, dar bom dia, boa tarde, boa noite, jogar a conversa fora depois de um evento entre pais e professores na escola dos filhos. Mas no fim do dia, ele sabe como ninguém como separar as coisas. Em alguns casos, ele pode até ser educado e te dar um aviso antes. Não ultrapasse essa linha. Mas se você optar por avançar, a responsabilidade será sua. Arque com as consequências. Para um mafioso, o que importa no fim das contas é o dinheiro. E o dinheiro não fala, ele blasfema, já diria Bob Dylan. Para garantir que você pague o que deve, um gangster só tem uma maneira. O problema é todo seu. Regras são regras. Ajoelhou, tem que rezar. Ou, parafraseando Frank Sheeran antes de eliminar Jimmy Hoffa em O Irlandês, é o que é. The Sopranos, temporada 2, episódio 6, The Happy Wanderer, dirigido pelo John Patterson e escrito pelo David Chase e pelo Frank Renzulli. Eu sou Henrique Massaro e esse é mais um vídeo de análise de todos os episódios, de todas as temporadas de The Sopranos. Estamos chegando aí na metade da segunda temporada. Eu espero que você siga acompanhando, siga comentando. Eu adoro ver os comentários de todo mundo. Não se esqueça desde já de deixar um like, que ajuda muito a promover esse vídeo dentro do YouTube. E também, se você aí quer me ajudar a continuar fazendo esse trabalho, existe uma maneira muito simples, que é se tornando um membro desse canal. É apenas R$ 4,99, se não me engano, ou R$ 4,90. É uma modalidade para caber dentro do seu bolso. Existe uma modalidade mais cara, mas com esses R$ 4,99 você já me ajuda muito, muito mesmo a poder continuar tocando esse trabalho. No momento, o que eu posso oferecer são alguns benefícios que tem ali, mas o principal é que isso é uma ajuda sua para mim e que eu vou guardar com muito carinho e que eu não vou me esquecer. E quando a gente se tornar maior, eu vou tentar encontrar uma maneira de entregar em dobro. Pode ter certeza que esse dinheiro vai ser muito bem-vindo, essa contribuição vai ser muito bem-vinda, mas claro, caso você queira e possa ajudar. Deixando um like, comentando nos vídeos já me ajuda muito, mas para quem quiser dar esse incentivo maior, conheça aí o clube de membros, tá? Sem mais delongas, vamos falar sobre esse sexto episódio, The Happy Wanderer, ou como a gente está chamando aqui, é o que é. Observe Tony e Carmela com a sua filha Meadow num evento da escola para falar sobre o processo seletivo de universidades. Eles parecem uma família convencional, não é? E são. Famílias envolvidas no crime organizado também mandam os filhos para a escola, pensam no seu futuro, jantam juntos, discutem, enfim. Não há nada de diferente entre essas famílias e a família do dono do restaurante, que fornece os doces para confraternização após o evento, ou a família do dono da loja de esportes, que está indo muito bem nas vendas. No entanto, na sua intimidade, cada família tem a sua particularidade. A dos Sopranos meio que todo mundo sabe, não é lá um grande segredo. Na família de Dave Scatino, amigo de escola de Tony e Art e pai de Eric, colega de Meadow, o problema vai se revelando aos poucos. Embalado por uma dependência em jogos que vai se revelando cada vez mais evidente ao longo do episódio, Dave é a pior pessoa do mundo para andar com mafiosos, ou a melhor se você pensar do ponto de vista dos criminosos. Dave tem uma boa condição financeira, conhece as pessoas certas e uma compulsão pelo jogo que vai lhe levar a pedir dinheiro emprestado para as pessoas erradas sem pensar nas consequências. Mas se há uma certeza nesse mundo é que as consequências podem até demorar, mas elas vêm. Ah, se vêm. Não satisfeito em ficar devendo num jogo de cartas logo para alguém como Rich April, Dave insiste em entrar numa roda de jogo herdada por Tony de seu tio Júnior. O jogo executivo é como eles chamam essa modalidade criada nos anos 60 por Junior e Johnny Boy Soprano e que funciona numa lógica que é perfeita para a gente entender como aquelas pessoas operam e ganham dinheiro. O jogo nasceu de uma conversa entre os dois irmãos falando sobre como as companhias de cartão de crédito não se importam com o que você compra, contanto que você não pague tudo de uma vez. Numa lógica voraz, elas sangram você até a morte e você ainda agradece a elas por deixarem você ter um cartão.
É a lógica do sistema e é também a mesma lógica de quem opera fora dele. Com o Júnior afastado e em prisão domiciliar, Tony finalmente herda o jogo que costumava observar por uma rachadura da porta com seu amigo Silvio Dante quando eles eram crianças. Nesse jogo reúnem-se, por exemplo, gangsters de alto escalão, um médico respeitado e até Frank Sinatra Jr., sim, o filho de Frank Sinatra. Não é lugar, por exemplo, para Dave, como Tony lhe avisa mais de uma vez. Mas o amigo é insistente e consegue entrar no jogo organizado dentro de um quarto de hotel dos judeus ortodoxos que devem favores a Tony desde a temporada passada, em mais uma bela demonstração de como os negócios funcionam. Agora, sejamos justos, Tony até que sabe ser um bom amigo. Ele deixou claro para Dave mais de uma vez que ele não deveria entrar nesse jogo. Não é exatamente culpa dele que, enquanto ele cochilava no sofá, o cara tenha pegado mais e mais empréstimos, ficando devendo $45 mil. Não, essa dívida não vai ser perdoada. Mesmo. Mas aí é como se já não fosse mais culpa de Tony. Dave sabia dos riscos. Agora é o que é. Ponto. Dave, diga-se de passagem, não só ficou devendo dinheiro, como colocou Tony numa situação complicadíssima. Quando o Rich chega no jogo e tenta partir para cima de Dave para cobrar os $8 mil que ele lhe deve, o jogo executivo, que preza por uma descrição e um código de respeito, acaba para evitar a baixaria. O doutor especialista em prótese peniana e o filho de Frank Sinatra são os primeiros a levantar, mostrando que, apesar de se misturarem com mafiosos, conhecem a linha que os separa na sociedade e que não estão dispostos a cruzá-la. Dave, por outro lado, parece não levar a sério quando Tony diz que vai cobrar a dívida, e segue misturando as coisas, querendo ter uma conversa trivial sobre o futuro dos filhos bem ali, naquele ambiente. Além de dever dinheiro e tê-lo envergonhado durante o jogo, Dave criou mais um problema para Tony com Rich e April. Para manter a ordem das coisas, Tony impede que Rich agrida Dave durante o jogo e ainda tem que avisá-lo que, primeiro, Dave vai pagar o que deve para Tony e só depois pensará em Rich. Rich, por mais insubordinado e rebelde que seja, mostra que também sabe respeitar as regras e obedece. Dave, por outro lado, mais uma vez tem a coragem e até a inocência de olhar para Tony e dizer que não tem dinheiro para pagar o que deve. Quando Tony vai até a sua loja para cobrá-lo, a câmera já não nos mostra esses dois homens em pé de igualdade, mas sim a diferença gritante de força e poder que existe entre eles. Num contra-plongé, Tony é uma figura ameaçadora diante daquele comerciante que um dia se considerou seu amigo. Mesmo quando manda ele se levantar, a diferença entre os dois continua evidente enquanto Tony espanca Dave, fazendo valer a regra que supera toda a relação de amizade e cordialidade. É o que é, não tem outro jeito. E uma vez que Tony precisou fazer valer essa regra, ele não vai ter muitos escrúpulos com o que vier a seguir. Se Dave quiser tirar o Jeep do filho para pagar a dívida, tudo bem, problema dele. Mais do que isso, Tony não vai hesitar em dar o carro de presente para sua filha, que é amiga de Eric e fica desconfortável com a situação, para dizer o mínimo. Mais ainda, Tony vai se ofender com o fato de a filha não aceitar o carro e vai entender isso como um desrespeito à forma como ganha vida e sustenta a sua família. Porque para ele esse tipo de coisa é simples. Dave devia dinheiro, pagou como pôde, eu faço o que eu bem entender com o pagamento. É o que é. O que nunca é tão simples quanto parece são os sentimentos. Numa sessão de terapia, Tony começa a avançar do seu jeito. Numa mesma sessão, reflete sobre a morte após o falecimento do pai de seu cunhado e também conta como quem não quer nada que descobriu através do seu tio Júnior que tinha um outro tio. Hércole, o filho do meio entre Júnior e Johnny Boy Soprano, era alguém que tinha deficiência mental e que foi colocado para adoção por conta disso e que também já morreu um pouco antes do pai de Tony. Por outro lado, a maneira como a família lidou com a situação na época, varrendo para debaixo do tapete, pode gerar sentimentos conflitantes, aumentando a vergonha por estar tratando da sua saúde mental. Não tem exatamente como saber. Quando o assunto é esse, nem tudo é o que é. Era isso que eu tinha para dizer, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Esse episódio foi um dos que eu gostei bastante de analisar, particularmente. Acho que a gente conseguiu acessar lugares da maneira como essas pessoas operam e como a cabeça delas funcionam, que a gente consegue poucas vezes em um vídeo aqui de alguns minutos. Esse vídeo ficou até um pouco maior. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e me acompanhar, que daqui a uns dias tem o vídeo extra, trazendo curiosidades, detalhes e questões de bastidores desse episódio. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!